There's a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything is gone. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own. When I'm alone, my love is gone. My love is gone. Embora eu tenha acabado de conhecer o Jimin, já gosto muito dele pela sua forma de falar e agir com as pessoas. Às vezes ele era áspero, às vezes educado, mas nunca perdia a boa postura em falar das coisas que o incomodavam, que nesse caso era minha mãe. Conversamos por um tempo. Jimin me contou tudo o que sabia sobre o caso do pai dele com a minha mãe. Eu era uma criança na época, mas me lembrei das noites em que a minha mãe chegava tarde em casa, com marcas avermelhadas pelo pescoço. Agora, tudo o que eu não entendia fazia sentido na minha cabeça. Acho que agora tem coisas mais claras na minha mente. Eu nem sei o que te dizer. Parece que a vida quer nos surpreender o tempo todo. Pois é, eu sempre tive surpresas na minha vida, mas raramente eram coisas boas. Eu gostei de conhecer você, Nanjun. Eu fico feliz em saber que você não se parece nada com ela. Ela nem sempre foi uma pessoa tão ruim, eu acho. Por muito tempo eu quis ser igual a ela, mas hoje eu vejo que a pessoa que ela se tornou me envergonha um pouco. Acho que seu pai não foi o único que caiu nas graças da minha mãe. Eu também acho, mas isso é assunto dela. Sinceramente, não quero ela na minha vida. Ela nunca viu meu rosto, mas já me disse coisas horríveis. Eu ainda não acredito que ela fez isso com você. Eu penso que ela não vai descansar até ter o que quer. Mas comigo as coisas funcionam de forma diferente. Bom, eu tenho que voltar pra casa. Pode dizer pro Jungkook que eu venho vê-lo depois? Claro, posso sim. Foi um prazer conhecer você, Jimin. O prazer foi meu. Tchau, Nanjun. Acompanhei Jimin até a casa dele depois de saber que ele era vizinho do Jungkook. Algumas coisas podem não ser coincidência, e sim uma força divina querendo nos mostrar o que precisamos ver em nossas vidas. E nunca estamos preparados para o que pode acontecer. Desde que Jungkook e eu nos beijamos, temos ficado mais próximos. Sempre nos falamos por mensagens e quando temos tempo ficamos juntos. Mas ultimamente, ele tem trabalhado demais e eu tenho me estressado ainda mais com os assuntos das empresas. Há uma semana gravei uma entrevista para um podcast respondendo dúvidas da mídia. Contei a eles muitas coisas sobre a minha avó, sobre meus cuidados como CEO e sobre ser um cadeirante. Mas não mostrei meu rosto para ninguém. Acredito que por hora, eles devem me deixar em paz. Hoje fui na casa do Jungkook. Ouvi vozes vindas de lá e pensei em chamar ele para almoçar comigo. Mas ele tinha saído e eu fui atendido por Nanjun, que provavelmente é um amigo dele. E meu meio-irmão. Conversamos por um tempo e eu voltei para casa. Shin, você já voltou? Não tinha ido ver o Jungkook? Ele não estava lá. Um amigo dele me atendeu e disse que o Jungkook foi buscar um outro amigo no hospital. Pera, se a Lena é madrasta do Jeon e o Nanjun é filho dela, eles são irmãos também? Caramba, que fase. Tá falando do que, Shin? Nada. Não é nada, Sra. Kim. É só um travamentos que eu acabei de me enfiar. Ah, entendi. O seu celular estava tocando há alguns minutos. E a senhora viu quem era? Não, querido, desculpe. Eu estava com as mãos molhadas e não pude atender. Tudo bem, eu vou ver quem era. Talvez tenha sido Yoongi ou Hope. Liguei a tela do meu celular e vi que tinham várias ligações perdidas do Hope. Então liguei pra ele de volta pra saber se ele estava bem. Oi, Hope. Shin, o que houve? Por que você não me atendeu? Eu tava meio ocupado. Mas me diz o que eu perdi. Você não perdeu nada. Eu só queria falar com você um pouco. Logo, logo eu vou ter alta do hospital. Que tal fazermos uma maratona de filmes na sua casa? Eu ia propor isso pra você, mas você falou primeiro. Vê se fala pro Yoongi agendar a folga dele e você trate de melhorar logo. Soube que não tem se alimentado direito.
lembra que eu falei pra você do meu ex? O tal do Teitei? Claro que eu lembro. Se eu conhecesse, daria um grande abraço nele pra agradecer por salvar você. E ao mesmo tempo bateria nele por ter feito você e o Ion sofrerem. Ainda não acredito que o ex do Ion, que eu nem conheci, foi seu namorado também. Caramba, eu ainda tô chocado com isso. Falando nisso, eu pensei que você conhecia os ex do Ion. Na verdade, eu não conheci ele porque quando eles começaram a namorar, eu e minha avó tivemos que viajar. Nós moramos nos Estados Unidos por um tempo e, quando eu voltei, eles já tinham terminado. Então você morou nos Estados Unidos? É, minha avó era sócia majoritária de uma das empresas em Los Angeles. Tivemos que ficar lá por um tempo. Caramba, legal. Shin, você tem estado de bom humor ultimamente. Aconteceu alguma coisa que fez seus olhinhos brilharem? Na verdade, meio que aconteceu sim. Hope, eu tenho um vizinho. E eu gosto muito dele. É que eu e ele nos damos muito bem e nós nos beijamos. Que? Sério? Como foi isso? Você gostou? Ele beija bem? Calma, eu gostei sim. Foi bom demais. Não foi meu primeiro beijo, mas foi o melhor que eu já tive. Ah, que fofo sua reação. Você contou pro Yoongi? Não, eu ainda não contei. Ele vai querer vir aqui e fazer perguntas constrangedoras. Eu posso esperar um pouco mais pra contar pra ele. Sabe que ele vai ficar com ciúmes por você ter me contado primeiro, não é? Espera, eu fui o primeiro a saber, né? Sim, você foi o primeiro a saber. Fui para o meu quarto tagarelando com o Hope. Sempre que estávamos nos falando, perdíamos a noção do tempo completamente. Depois que Jimin foi embora, fiquei quase uma hora inteira pensando em algo que me veio à mente. Mas perdi meu foco quando ouvi a porta ser aberta e a voz do Jin dando um sermão em Taehan. Eu deveria ter te dado uns tapas mais fortes. Que diabos de atitude foi essa, Taehan? Jin, eu já entendi. Por favor, podemos mudar de assunto? Não, não podemos coisa nenhuma. Eu vou te dar mais uns tapas quando você estiver melhor. Eu permanecia parado observando eles discutindo, mas o que se passava na minha mente era algo muito diferente do que estava acontecendo ali. Me assustei quando Jungkook se sentou do meu lado com uma embalagem de batatas Pringles de cebola observando os dois discutirem. Acredito que ele notou minha falta de atenção e começou a falar comigo. Nanjun, tá tudo bem? Ah, tá sim, eu só tava pensando em uma coisa. Tava pensando em quê? Parece que você viu um fantasma. Eu conheci o Jimin hoje. Ele veio aqui procurar você e ele me disse coisas que eu não sabia. O quê? Ele veio aqui? Quando? Ele veio logo depois que você saiu para buscar o Taehan. Você sabia que ele era filho da minha mãe? Taehan e Jin se calaram com a minha pergunta e começaram a prestar atenção em mim e no Jungkook, que nos olhávamos fixamente no sofá. Então, ele te contou. Sim, ele me reconheceu. Sabia que eu era filho dela e me disse tudo. Ele me contou coisas sobre a minha mãe que não tinha como ele saber, Jungkook. Desde quando você conhece ele? Eu conheci ele já tem uns meses. Mas demoramos até criarmos uma certa intimidade para falar sobre assuntos pessoais. E sobre a Luna, eu descobri no dia em que o Tei foi internado. Mas isso foi há 2 semanas. Isso mesmo. Ele estava comigo na minha empresa e ela apareceu do nada. O de mim ficou estranho e foi no banheiro. Depois de um tempo eu fui atrás dele e ele me disse que conhecia ela e me contou qual era a relação entre eles. Antes disso, eu não sabia de nada. Por que você não me contou quando descobriu que eu tinha outro irmão? Porque não era assunto meu. Era dele. Eu não quis me envolver. Nós não temos esse tipo de liberdade um com o outro ainda, Nanchon. E o de mim tem passado por muito estresse ultimamente. Ele te falou que a Lena mandou um detetive atrás dele? Não. Ele me contou muitas coisas, mas a parte do detetive, ele não me disse nada. Ela mandou um detetive atrás dele, depois que descobriu quem ele se tornou. O pai do Jimin foi o fundador das empresas Park. Ele é neto biológico da falecida CEO Park Jin-na. Park Jin-na? Aquela CEO que todo mundo conhecia? Então, ele é o cara do momento? Aquele que a imprensa toda tá falando? É ele sim. Eu tô tentando ajudar ele a se distrair porque ele odeia chamar atenção. E esses repórteres querem expor a vida dele. Acha isso justo? Não, claro que não, mas eu teria gostado de saber antes que eu tenho outro irmão. Tá,
Tá, espera um pouco. Se o Jimin é irmão do Namjoon, o Jungkook é irmão dele também? Eu tô meio confuso nessa história toda. Não, Tae. O Namjoon e o Jungkook têm o mesmo pai. E o Namjoon e o Jimin têm a mesma mãe. Sendo assim, eles são meio irmãos. Mas o Jungkook não tem nenhum parentesco sanguíneo com o Jimin. Deu pra entender? Mas que rolo é esse, meus queridos? É de bugar o cérebro de qualquer um com essa história. Vou te falar, vocês são um imã de coisa estranha, hein? Dessa vez eu sou obrigado a concordar com o Tae. E eu aqui pensando que só na minha vida aconteciam coisas estranhas e complicadas de se resolver. Vai por mim, Tae. Temos outros assuntos que podem ficar ainda piores. Porque aconteceu alguma coisa desde que eu hibernei no hospital? Credo, Tae, não fala assim. E, sim, aconteceu. Eu e o Jungkook fomos no banco Golden Park na semana passada. Mas tem tanta coisa naquele cofre que não dá pra olhar tudo em um dia só. Nosso pai tinha muita coisa. Algumas inúteis, outras interessantes, mas o que mais impressiona é a quantidade de cheques que não foram descontados, que foram deixados lá dentro. Cheques? Mas por que será que ele tinha cheques? Eu me fiz essa mesma pergunta e são quantias muito altas. Eu me pergunto de onde veio tudo aquilo. Vocês não pararam pra pensar que ele estava guardando um dinheiro pra algum investimento que ele pretendia fazer antes de morrer? É, pode até ser. Mas, de qualquer forma, eu e o Jim passamos no banco no caminho do hospital. Eu peguei mais uma pasta de documentos pra gente olhar, e essa parece ser bem mais rechonchuda do que a outra. Por que será que demoraram tanto pra inventar os celulares, hein? Olha a quantidade de papel. Ai, para de reclamar, Tae. Já temos muitos problemas pra resolver e não fazemos ideia de por onde começar. É, você pode até ter razão sobre a quantidade de problemas, mas por onde começar eu já faço uma ideia. Me dá esse papel que tá bem na sua frente. Esse aqui? O que tem de mais nesse papel? Ué, é um contrato, não tá vendo? Essa é a assinatura do avô. Que contrato é esse? Deixa eu ver. Isso é um contrato de adoção. Seu nome tá nele, Jongo. É uma cópia do documento que comprova que seu avô é seu guardião legal perante a lei, já que ninguém sabe que vocês são parentes de sangue.